Deixa eu lá novamente. Vamos responder agora a segunda questão da lista. A gente corrigiu no vídeo anterior a primeira questão. Vamos lá. A segunda questão, ela pede basicamente o seguinte: imagine que o sistema de GPS rudimentar forneça apenas os seguintes dados para uma ambulância: a coordenada da posição da ambulância como um ponto x1 e y1, as coordenadas x2 y2, x3 y3 e x4 y4 de 3 hospitais próximos à ambulância. Esse sistema também fornece o tempo médio para atendimento em cada hospital. Considere que a ambulância anda a uma velocidade de 36 km por hora nessa cidade, independente do percurso. O que a questão pede? Diante dessas informações, escrever um programa que solicite ao usuário a coordenada da ambulância e do hospital, seguidas o tempo médio para atendimento em cada hospital e dizer para qual hospital a ambulância deve ir, utilizando como critério o hospital no qual o cliente seria atendido mais rapidamente. E em caso de empate entre dois hospitais, pode ser sugerido qualquer um deles. Ou seja, no caso de empate, tanto faz informar um quanto o outro, ou se forem três, qualquer um dos três, mas a gente tem que informar um. Bom, então qual é a proposta desse sistema? Que a partir das informações das coordenadas dos hospitais mais próximos e das coordenadas da ambulância, junto com a informação de em quanto tempo normalmente se é atendido nesses hospitais, a ambulância possa decidir automaticamente para qual hospital o paciente deve ser levado. Lembrando aí que a ambulância, a gente vai considerar que ela anda a uma velocidade média de 36 km por hora, então vai ser só uma estimativa, né? Com 2 pontos, tudo que a gente pode calcular é a distância entre esses 2 pontos, que é a menor distância, uma reta, né? Nem sempre nas estradas vai ser percorrida em linha reta, mas a proposta é que o sistema sugira um hospital para ser levado, possivelmente o melhor, não necessariamente. Então vamos lá. Vamos chamar esse algoritmo aí de ambulância. De variáveis a gente vai precisar do x1, y1, as coordenadas da ambulância, e as coordenadas de cada hospital, x2, y2, x3, y3, x4, y4, todas elas inteiras. A gente vai precisar também do tempo médio para atendimento. Esse tempo pode ser em horas, minutos, segundos. E como a ambulância a gente vai ter a velocidade em km por hora, melhor que essas coordenadas sejam reais, porque ela pode estar a alguns metros, mas como a ambulância está trabalhando em km por hora, vamos trabalhar em quilômetros e o tempo em horas. Então o tempo também será real, mas é o tempo do hospital 1, o tempo médio para atendimento do hospital 2, o tempo médio para o hospital 3. Durante a resolução do problema, a gente vai observar que a gente vai precisar calcular a distância de cada hospital para a ambulância, porque seria a distância dividida pela velocidade, a gente teria o tempo de deslocamento até lá. Então distância 1, distância 2 e distância 3. Todas do tipo real. Além disso, a gente pode pensar em calcular o tempo total, vou chamar aqui de TT1, o tempo total do hospital 1, TT2 e TT3, tempo total do hospital 3, todos do tipo real também. Então vamos lá.
peço que ele informe as coordenadas x e y. Vou ler aqui os valores x1 e y1, as coordenadas x e y da primeira ambulância, que serão informadas em quilômetros. Bom, vou copiar e colocar aqui para a gente ganhar tempo, mas a gente vai solicitar as coordenadas do primeiro hospital. Então as coordenadas x e y do primeiro hospital. As coordenadas do primeiro hospital vão ser x2 e y2. As do segundo hospital, x3 e y3. E as do terceiro hospital, x4 e y4. Além das informações das coordenadas, a gente vai precisar das informações do tempo médio de espera para atendimento em cada um dos hospitais. Para ficar mais intuitivo o programa, eu vou colocar esse tempo abaixo das coordenadas de cada hospital, né, para ele digitar por vez todas as informações de cada hospital. Então, e aí eu vou ler aqui o tempo 1, que é o tempo do primeiro hospital. Tenho que fazer a mesma coisa para os outros dois tempos, para o hospital 2 e o hospital 3. Leia tempo 1. A mesma coisa aqui para o hospital 2. Opa. E para o hospital 3. Então, até aqui, eu li as coordenadas da ambulância, as coordenadas e o tempo médio de espera no primeiro hospital, a mesma coisa para o segundo e para o terceiro. Resta agora saber, de acordo com esses dados, qual a estimativa de tempo para atendimento em cada hospital. Então vamos lá. Um conhecimento importante para resolver essa questão é a fórmula para a distância, a menor distância entre dois pontos, que é a mesma fórmula da norma euclidiana de um vetor, conhecida aí como módulo de um vetor. Então, vamos lá, a distância entre dois pontos, vamos pegar do primeiro hospital para a ambulância, que a gente vai chamar de distância 1. Ela é igual a raiz quadrada no visual G, raiz Q da soma dos quadrados das diferenças de cada coordenada elevado ao quadrado. Então, raiz Q de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado também. Então, essa é a fórmula da distância entre dois pontos. Ela pode ser consultada aí em qualquer livro de geometria analítica. Dados dois pontos, aí a distância vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados da diferença de cada coordenada, a coordenada x e da coordenada y. Bom, teremos que fazer a mesma coisa
para calcular as outras distâncias. Então eu tenho que fazer a distância 2 do mesmo jeito. Vamos trocar aqui só as coordenadas, né? Para a distância 2, a gente tem que vai ser o x3 e o y3. Distância 3, o x4 e o y4. Calculamos as três distâncias. Com as distâncias, agora a gente consegue saber o tempo de atendimento. Então, o tempo 1, o tempo médio para atendimento no primeiro hospital, vai ser igual ao quê? Se a gente sabe a velocidade da ambulância, que é 36 km por hora, e a gente tem a distância em quilômetros aí agora, entre a ambulância e o hospital, vai ser a distância da ambulância dividido pela velocidade com a qual essa ambulância se desloca, né? 36 km por hora. Então a distância deve estar em quilômetros, para a resposta estar em horas, mais o tempo médio de espera em atendimento. Tempo 1, desculpem aí, chamei aqui de tempo 1, na verdade é o tempo total 1. Vamos só conferir a variável aqui. TT1, do tipo real. Então o tempo total 1 vai ser a distância do primeiro hospital dividida pela velocidade que a ambulância se desloca, mais o tempo médio de espera em atendimento. O tempo de espera do segundo hospital, a mesma coisa, né? TT2 vai ser a distância 2 dividido por 36 mais o tempo médio de espera 2. E a distância do terceiro hospital, a mesma coisa. A gente só vai mudar aqui, que vai ser a distância 3 dividida por 36 mais o tempo 3. Agora que em TT1, TT2 e TT3 temos aí o tempo total que vai levar para começar o atendimento desse paciente, que levaria na verdade em cada um desses três hospitais, eu posso decidir em qual ele começaria a ser atendido mais cedo. Como não importa o caso de empate, a gente pode fazer o seguinte: olhar se o primeiro é maior ou igual aos outros dois. Se for, ele é uma das melhores opções. Então, se TT1 menor na verdade, né? A gente quer o que atenda mais rápido. Não faz sentido querer que ele espere mais tempo na ambulância. Então, se TT1 menor ou igual a TT2 e TT1 menor ou igual a TT3, nesse caso aí, se nenhum deles é maior do que TT1, então a gente tem que o primeiro hospital é a melhor alternativa. Se não, eu tenho que verificar se o TT2 é a melhor alternativa. Então, um outro se. Se o TT2 menor ou igual a TT1 e TT2 menor ou igual a TT3, colocar aqui o se não e o fim se, depois a gente preenche. Bom, nesse caso, o segundo hospital é a melhor opção. Vou consertar aqui só para ficar igual, vá para o primeiro, vá para o segundo, igual a gente digitou antes. Bem, e se o primeiro nem o segundo são a melhor opção, obviamente a melhor opção vai ser o terceiro, né? Ele tem que escolher entre um dos três, ele não pode ficar sem levar o paciente para o hospital.
gente pode testar para alguns valores. Tentar mostrar aqui o algoritmo completo. Vamos ver se ele cabe na tela. Acho que não, né? Vamos aqui do início para baixo. Primeiro passo, ler as coordenadas e os tempos. Já nas unidades que a gente precisa, né? As coordenadas tem que estar em quilômetros também e o tempo em horas. Caso contrário, a gente vai ter que fazer conversão de tempo. E aí depois a gente calcula as distâncias após ler os dados que precisa. A partir da distância, como a gente sabe a velocidade média, a gente consegue saber o tempo que gastaria para chegar lá. Soma para cada caso esse tempo com o tempo de espera. Então, tendo o tempo total que o paciente vai esperar para atendimento, é só isso. Verifica se o tempo do primeiro hospital é menor ou igual a todos. Se for, ele é a melhor opção, então melhor para ele. Se não, a gente verifica se o tempo do segundo hospital. Caso o primeiro não seja a melhor opção, nem o segundo, só resta ser o terceiro. Então vamos executar e fazer um teste aqui. A gente pode ter aí um hospital que está 300 metros, 0,3 quilômetros em X, 0,5 em Y. Nas duas coordenadas aí ele está a menos de 1 quilômetro. Desculpa, coloquei as coordenadas da ambulância. Então vamos para a coordenada do primeiro hospital. Vamos dizer que o primeiro hospital está em 1 em X e 1 em Y. Ou seja, 0,7 em X, 0,5 em Y do primeiro da ambulância. Tempo médio em espera, vamos dizer aí que é 30 minutos, 0,5 horas. As coordenadas do segundo, vou botar que está a 2 km em linha reta. Tempo médio de espera é 1/3 de hora ou 1/4, 0,25, 15 minutos. Terceiro hospital está a uma distância de, sei lá, 2,5 km em X e 3 km em Y. E o tempo médio de espera dele é de 1 hora, é a pior opção de todas. E ele diz para ir para o segundo hospital. No primeiro hospital, possivelmente, quer dizer, no primeiro hospital, necessariamente aqui a gente vê que o 1,1 está muito mais próximo do que o 2,2, mas o tempo médio de espera é de 30 minutos. No segundo hospital, o tempo médio de espera é de 15 minutos. Vamos só conferir aqui os valores das variáveis. Por conta do tempo de espera, acabou sendo mais vantajoso ir para o segundo hospital. Vamos só confirmar aqui os valores que ele calculou, para averiguar se a solução está de fato correta. Bom, a distância 1 é 0,800 metros, a distância 2 dá 2 km e alguma coisa, mas o tempo total de atendimento no hospital 1 dá pouco mais de meia hora. Isso porque uma diferença de pouco mais de 1 km a 36 por hora não vai dar uma diferença maior do que 15 minutos, que era a diferença entre o tempo de espera entre o hospital 2 e o hospital 1. Então está respondida aí a questão, e no próximo vídeo a gente vê a resposta da questão 3, uma questão mais simplesinha. Até lá!